Capítulo 1. A semente da peste. A Europa do século XVIII era um continente de contrastes violentos. Enquanto a razão iluminava os salões de Paris, a peste negra ainda era uma memória recente, e sua sombra mais nova, a varíola, dançava por todas as nações, ceifando vidas sem distinção. Em Kiev, a jovem Iskra Petrova, filha de um boticário talentoso e de uma herbalista com uma sabedoria ancestral, testemunhava diariamente a crueldade da doença. Seus cabelos azuis, um traço incomum na família, eram o primeiro sinal de que ela era diferente. Iskra não se contentava em moer ervas, ela questionava por que alguns sobreviviam, por que alguns ficavam com marcas e outros, intactos. Seu pai, um homem à frente de seu tempo, a ensinava sobre anatomia e a incentivava a ler os tratados científicos mais recentes, mesmo sabendo que o mundo acadêmico era um clube fechado para homens. Aos 25 anos, já uma botânica respeitada em seu círculo, Iskra começou a ouvir uma lenda curiosa nas colinas da Ucrânia rural, as leiteiras que contraíam a varíola bovina, uma doença leve que surgia nas tetas das vacas, jamais pegavam a varíola humana. Capítulo 2. O conflito da razão e da fé. Inspirada por essa lenda, Iskra iniciou sua pesquisa em segredo, com a ajuda de sua amiga Katia, uma parteira experiente. Katia tinha um conhecimento íntimo das famílias do vilarejo e, com sua discrição, a ajudava a coletar amostras e documentar os casos. A pesquisa de Iskra revelou um padrão inegável: a varíola bovina, ou Variolae vaccinae como ela a chamava, era a chave para a imunidade. A descoberta, porém, era um desafio a tudo que a medicina da época pregava. A inoculação, praticada por alguns, era arriscada e podia causar a doença. O conceito de injetar um vírus para combater outro parecia heresia. A sua descoberta era tão chocante que Iskra sabia que precisaria de um aliado poderoso para levá-la ao mundo. Esse aliado veio na forma de Helena Orlova, uma condessa russa que havia perdido uma irmã e uma filha para a varíola. Helena era uma mulher de grande influência, com uma rede de contatos que se estendia de São Petersburgo a Viena. Quando ela ouviu falar do trabalho de Iskra por Katia, a curiosidade superou o medo. Em um encontro na vasta biblioteca de Helena, a condessa ouviu atentamente Iskra. Iskra, com a paixão ardente que guiava sua ciência, explicou a Katia o conceito de imunização. Helena, sentada em sua poltrona de veludo, observou a mulher à sua frente. Havia uma sensualidade intelectual em Iskra, em como suas mãos gesticulavam para explicar as complexidades da célula, em como seus olhos cintilavam com a chama do conhecimento. Capítulo 3. A geopolítica da cura. Com o apoio de Helena, a descoberta de Iskra começou a se espalhar. No entanto, o caminho não era fácil. O Dr. Viktor Volkov, um médico influente da corte de São Petersburgo, rejeitou a descoberta de Iskra, taxando-a de bruxaria de camponesas e uma ameaça à ordem divina. A resistência de Viktor era uma barreira, mas não a única. A geopolítica da época se mostrou um desafio tão grande quanto a medicina. Para levar a vacina para a Europa Ocidental, Iskra e Helena precisavam de uma rota segura, atravessando impérios rivais. A correspondência entre elas era uma obra de arte, mensagens codificadas em cartas de amor e relatos de viagens, que escondiam os verdadeiros planos para a vacina. A sensualidade entre elas não era de natureza carnal, mas uma cumplicidade profunda e íntima, a do amor à humanidade. Elas se moviam como sombras, com a ajuda de outras mulheres da nobreza e da medicina, que, como elas, estavam cansadas de ver a varíola dizimar suas famílias. A missão de Iskra, de levar o vírus da esperança através do continente, se tornou uma guerra silenciosa contra a ignorância e a morte. O conhecimento era sua arma, e as mulheres da sua rede eram as suas tropas. Capítulo 4. O legado de uma mente feminina. A grande virada veio em Viena. Graças à influência de Helena, Iskra conseguiu apresentar sua pesquisa para a Imperatriz Maria Teresa da Áustria. A imperatriz, uma mulher de grande poder e também mãe de 16 filhos, era conhecida por seu pragmatismo. Impressionada com a paixão e a evidência de Iskra, ela autorizou a primeira vacinação em massa na Áustria. A notícia da vacina se espalhou como um incêndio, mas desta vez, um fogo que trazia vida.